Bom dia, tudo bom? É um prazer estar com vocês. Quero te agradecer muito o carinho de tu nos atender. Eu sei que tu tem uma demanda gigante aí no Ministério dos Transportes e para nós é uma alegria, uma honra ter vocês aqui direto conosco. Viviane, desde a semana retrasada, nós estamos convidando autoridades e também parlamentares de toda a nossa região para tratar de um assunto importante, que é o lançamento por parte do Ministério dos Transportes de uma série de editais para poder entender a malha rodoviária do Rio Grande do Sul e do Brasil inteiro. Agora mesmo está vendo a concessão da Porta de São Borja, São Tomé também, que é um assunto importante para a nossa logística. E a nossa região da metade sul do Rio Grande também é uma região delicada e importante de tratar sobre isso. Por isso que eu queria te pedir assim, permissão para falar alguns assuntos, porque aqui na nossa região sul, na metade sul do Rio Grande, nós temos o polo, onde hoje a concessionária Ecosul ainda tem a concessão até fevereiro do ano que vem. É uma reclamação importante, isso aí não cabe a nós saber de uma concessão iniciada há praticamente 30 anos atrás, mas que ela está terminando agora e para nós está sendo um alvo de expectativa para ver como será feito esse novo projeto da concessão. Bom, antes de terminar a concessão da Ecosul, o governo federal lança uma abertura de edital para avaliação, conversa sobre audiências públicas para tratar de uma parte da BR-116, que é entre Porto Alegre e Camaquã, onde nós estamos hoje, e também da 290 e 392 também ali na região. E isso tudo surgiu e reaqueceu o assunto pedágio, né, Viviane? E tu que é a pessoa ideal para conversar conosco sobre isso, porque parlamentares de todos os partidos diferentes, inclusive do governo, participaram de conversas comigo aqui para tentarmos entender o que vocês, governo, estão planejando para nossas praças de pedágio. Então, gostaria de deixar contigo agora e depois eu vou fazer umas perguntas. Não, claro, primeiro é um prazer estar com vocês. Obrigado. Na Rádio Acústica. É muito bom a gente poder falar sobre os projetos de infraestrutura para o estado do Rio Grande do Sul. Realmente, nós temos aí um contrato de concessão, que hoje está com a concessionária Ecosul, do Grupo Eco Rodovias, um contrato que foi feito pelo estado do Rio Grande do Sul, depois ele foi subrogado à União, então ele foi transferido à União, ele fazia parte de um conjunto de 7 lotes de concessões estaduais, que terminaram com 15 anos, apenas esse contrato foi subrogado à União por determinação judicial, então hoje ele está sob a administração da ANTT, então ele é uma concessão federal, é um conjunto de rodovias federais ali, ele termina então em março do ano que vem, março de 2026, não há intenção da Secretaria nem do Ministério dos Transportes de fazer qualquer tipo de prorrogação nesse contrato, justamente pelas suas particularidades. Sim. Hoje ele está com o valor de pedágio acima da nossa média, tanto para rodovia como pista simples, como pista dupla. O DENIT está fazendo a duplicação de bons trechos da BR-116 e a gente vai fazer aí um novo estudo, uma nova concessão, e aí sim trazer a modernidade da política de outorgas, a gente fazer um contrato de gestão por incentivo. O que é isso, né? A tarifa só sobe quando as obras são entregues, então não há intenção da gente fazer nenhum tipo de prorrogação do contrato da Ecosul para fazer aí um casamento Sim. com outro contrato de concessão. A gente ainda está no cronograma, ainda há tempo e não é intenção nossa, até pela particularidade desse contrato, Sim. por ele não ser aderente à política pública federal e porque o valor da tarifa está bastante alto. Tu sabes que aqui a gente convive muito, né? Que nós estamos entre Camaquã e Rio Grande, Camaquã e Jaguarão, temos 3 praças de pedágio, um carro paga R$ 19,60 por praça. Então, é diferente, por exemplo, de Camaquã até Torres, na BR-101, é 5,50. Na 101 Osório, Curitiba, eu acho que a tarifa mais cara é 5,70. Então, realmente está completamente fora, né, Viviane?
E aí é que vem essa notícia. A gente não encerrou esse assunto do polo de Pelotas e o governo federal lança uma série de editais para avaliação. E aí, eu digo assim, são coisas distintas, mas para a nossa região, ela se soma, Viviane. Porque aí há um novo estudo de pedágio, por exemplo, entre Camaquã e Porto Alegre, 120 quilômetros, e mais outras estradas que é 290, sem encerrar isso. Quer dizer, parece que se soma uma coisa na outra. Eu queria que tu explicasse um pouquinho qual a intenção do governo em lançar esse edital da 116 290 nesse momento, se isso não poderia aguardar, por exemplo, o desfecho do Polo Sul, aqui do Polo da Ecosul, para fazer um grande projeto para o Rio Grande do Sul das praças de pedágio. Excelente pergunta, e é exatamente isso que a gente está fazendo, né? A gente precisa trabalhar uma estratégia para o estado do Rio Grande do Sul, da mesma forma que a gente trabalhou para Santa Catarina, para o Paraná, onde a gente fez 6 lotes de concessão, né? Já fizemos 4 lotes lá no Paraná, uma parceria, inclusive, de rodovias federais e estaduais, um sucesso, uma redução do valor das praças de pedágio em mais de 50%. Lá também era uma concessão estadual, e quando a gente fez uma concessão federal, a gente conseguiu trazer mais investimentos. A gente está com mais de 40 bilhões de investimentos só nos 4 lotes que a gente fez. E a expectativa aí é que com os 2 outros lotes que estão previstos no Paraná para esse ano, a gente tenha mais de 60 bi de investimento com uma redução de 50% da tarifa. Então, isso tem uma estratégia, tem um planejamento, a gente precisa estudar. A ponte de São Borja, que você mencionou, uma importante ligação com a Argentina, que faz a ligação ali de São Borja, né, no estado do Rio Grande do Sul, com Santo Tomé, na província de Corrientes. Segundo o entreposto comercial, quer dizer, mais de 27% das nossas relações comerciais com a Argentina passam naquela ponte. Estão com o leilão marcado já, é um agora edital em abril, aberto. Né? Agora em abril. Dia 4, a gente vai fazer por uma solicitação da Argentina, lá em Foz do Iguaçu, foi um pedido da Argentina, a gente não vai fazer na B3, esse leilão vai fazer lá, que será um leilão de sucesso, e é importante que a gente tenha aí a continuidade. Porque no caso de São Borja, o contrato de concessão termina em agosto, então eu preciso fazer o leilão agora em maio para haver um casamento. Pois é, é isso que eu queria perguntar para ti. Como nossa está terminando agora em março, aqui de 26, nesses editais que vocês lançaram, eu não vi nada sobre estudo do nosso polo aqui. Por que não está ainda no radar de vocês, ou na licitação, ou nos editais de conversa, o polo aqui sul da Ecosul, hein? Tá sim, e como ele termina só no ano que vem, e a gente também está estudando outras alternativas para a gente tentar colocar um valor de pedágio ainda mais baixo do que a nossa média, não do que é praticado. A gente está estudando, inclusive, a ponte de Jaguarão, incluir o contorno que o governo federal vai fazer da cidade de Jaguarão com 6 quilômetros, para que a nova concessionária também faça a manutenção desse contorno, porque não faria muito sentido o trecho da concessão terminar em Jaguarão e o DENIT ficar administrando 6 quilômetros. A ponte de Jaguarão está inviável. Eu passei lá, eu acho que 2 meses atrás, é quase que um relé para qualquer momento desarmável. Ela é sentido único, né? Então, realmente, pelo acordo com o Uruguai fará a manutenção da pista, da ponte existente, e o governo federal fará a implantação da nova ponte de Jaguarão com um contorno rodoviário na cidade de 6 quilômetros. Boa. Então, essas ações que a gente precisa ver, estudar e modelar, e como o contrato de concessão termina só em março do ano que vem, a nova concessão, ela não está na carteira deste ano, ela está na carteira do ano que vem. Mas estamos estudando, está tudo alinhado, da suposição da gente ter a viabilidade desse projeto, né, do trecho norte do Rio Grande do Sul, da BR-116, da 158, da 392 e da 290, a gente não teria um casamento dos contratos de concessão, porque o término da Ecosul é depois, eu faço o leilão, ainda tem um período de transição até a assinatura do contrato,
Então, eles estão alinhados, tá, né? Há aí um cronograma previsto. Um questionamento, Viviane, mas não vai, se tu não lançar esse ano os editais, por exemplo, do Polo Sul, só para tentar terminar esse assunto, não vai dar um espaço, um tempo, daqui a pouco, de nós não ter nenhuma concessionária nesse trecho, se tu não viabilizar esses estudos, esses editais ainda em 2025? Não, dá tempo. Está no nosso cronograma, como é março ainda, dá tempo. Bom. Mas vamos supor, vamos falar num caso hipotético de não dar tempo, né? Tá. Como não há intenção do Ministério dos Transportes nem da Secretaria aqui fazer qualquer proposição de prorrogação do contrato existente, o DENIT poderia assumir o trecho até a assunção da nova concessionária, como nós tivemos no trecho da 040 aqui em Goiás. Ok, então, assim, abre as cancelas e a vida segue normal. Se houvesse um atraso, não está no nosso radar isso, ainda o cronograma é previsto, mas se acontecesse, abriria as cancelas, DENIT faria, então, a administração desse trecho até a nova concessionária entrar. Certo. Viviane, essa é a secretária e praticamente a ministra, quase ministra do transporte. Ela assume um papel importante, não digo pelo papel importante que tu tem no Ministério do Transporte, que tu acaba respondendo justamente sobre essa Secretaria Nacional do Transporte. Viviane, vamos falar sobre o 116 e 290, então, que é onde Camaquã, Porto Alegre, tá? E de Porto Alegre a Santa Maria. Eu falei com parlamentares para tentar entender qual é a opinião deles sobre tudo que está acontecendo. Alguns parlamentares preocupados de nós pedajar a metade sul do Rio Grande. Outros parlamentares dizem que não, isso é apenas um estudo, não tem nada de pedágio. Eu digo, olha, para um deputado federal, inclusive do Partido dos Trabalhadores, senhor deputado, mas tem uma data ali, tem um mês de dezembro do edital de licitação. Ah, não, mas é estudo. Eu queria saber da senhora qual o cronograma do governo, para que a população que está nos ouvindo, que vai acontecer, então, por parte dessa 116 e da 290, que interfere bem a nossa região aqui. Primeiro que eu estou muito bem como secretária, adoro ajudar o ministro Renan, sou operacional, sou engenheira de campo, técnica. Mas eu acho que o ministro... Eu não me habilito. Mas eu acho que o ministro te consulta muito mais tudo que os outros aí, viu? Eu acho que isso é importante. Estou aqui para ajudar, sou servidora de carreira, que legal. Estou aqui para ajudar. Essa sua pergunta ela é muito, muito importante. A gente precisa sempre lançar um programa de concessões para os investidores nacionais e internacionais saberem o que a gente está prevendo, o que a gente está estudando, né? Alguns estudos são viáveis, outros podem não ser ou podem ter uma configuração alterada, principalmente quando há audiência pública, que a gente oferece o projeto à sociedade para que ele apresente contribuições, sugestões. A sociedade civil é muito importante para a gente, porque ela diz, olha, preciso duplicar aqui, aqui é mais importante, essa obra tem que acontecer antes, a outra, enfim. É uma parte do nosso projeto essencial. Os projetos também passam pelo Tribunal de Contas, que também faz um crivo nesse sentido, principalmente de valor de obra. Eles têm um olhar bastante crítico e é importante que eles façam isso previamente. Então, ter uma carteira é mostrar para o mercado, tanto nacional como internacional, que a gente tem a intenção de conceder. Havendo a intenção de conceder essas importantes rodovias, a gente tem um potencial aí de trazer mais de 10 bi de investimento para a região. Claro que muitas etapas ainda deverão ser cumpridas para a gente ter essa certeza de que esse projeto ocorrerá nesse prazo, principalmente nos projetos que estão mais para o final do ano. Então, é sim uma previsão, né, mas a gente ainda não tem certeza. O que eu tenho certeza são dos 5 leilões que já estão programados. Um trecho da 040 muito importante no Rio de Janeiro, né, tanto do Rio de Janeiro até Juiz de Fora, em Minas Gerais. A gente tem, como mencionou, a ponte de São Borja, com o leilão já marcado no dia 4, um trecho da 163 Mato Grosso do Sul também marcado para o dia 22 de maio. Então, a gente tem 5 leilões já agendados. Quando a gente publica um edital,
é aí que está valendo, é aí que o investidor começa a estudar. Entendi, muito bem. Você falou uma coisa que eu me interessei. Eu vou dizer para ti o seguinte: tu sabe da dificuldade que o estado do Rio Grande do Sul, os outros estados também têm, de fazer, às vezes, pequenas manutenções de trechos estaduais que estão ao longo da rodovia. Eu dou um exemplo aqui, por exemplo, Camaquã, Arambaré, 30 quilômetros. Camaquã, São Lourenço, a BR-116, Tapes, a BR-116. São trechos pequenos. Poderia, ao longo dessa conversa, dessas audiências públicas, haver um entendimento, daqui a pouco, olha, quem sabe nós botamos esses pequenos trechos estaduais nessa licitação? Quem tem que apresentar isso, Viviane? É o Estado do Rio Grande do Sul? É a população nessas audiências públicas? Porque daqui a pouco para o Estado e para a concessionária, é mais interessante ele ter esse jogo de rodovias no entorno e para o Estado também abrir mão de conservação de pequenos trechos que não conserva, simplesmente vai empurrando de barriga. Que momento é isso para conversar sobre isso? É uma excelente estratégia, né? A gente precisa ter uma melhoria da malha como um todo, Sim. né? Para o usuário, ele tem a obrigação de saber se ele está rodando por uma rodovia federal, ou estadual, ou municipal. E também para o custo do transporte, que é algo que a gente fala muito, né? A gente tem uma eficiência bastante grande, né, da porteira para dentro, né, da fazenda, ou da propriedade rural, do portão da fábrica para dentro, e a gente precisa ter condições muito boas da nossa malha rodoviária para transportar. Por isso, o Ministério dos Transportes está sempre à disposição do Estado para fazer parcerias. Nós fizemos na 364, por exemplo, no estado de Rondônia, uma parceria de um acesso a terminais privados para a gente fazer o transporte pelo Arco Norte, tanto com o município como com o Estado. E eles delegaram trechos de rodovia para a União. Essa delegação ela funciona apenas enquanto o contrato de concessão for vigente, terminando, né, essa administração pelo ente privado, ele retorna, então, a titularidade do bem público para o Estado e município. O Estado do Paraná fez a mesma opção. Ele transferiu por meio de convênio segmentos de rodovias estaduais para que a gente tivesse um investimento e uma melhoria da malha como um todo, porque as rodovias federais geralmente elas têm um volume maior de tráfego, então elas atraem, né, conseguem comportar um número de investimento maior e com isso a gente consegue ter uma melhoria da malha estadual. Mato Grosso do Sul foi a mesma coisa. A gente tem o leilão marcado agora no dia 5 de maio da Rota da Celulose, é um conjunto de rodovias federais e estaduais, né? Nessa a gente fez a opção por transferir as rodovias federais ao estado do Mato Grosso do Sul e ele está fazendo uma modelagem de concessão lá. Então o governo federal está à disposição dos estados para as parcerias que forem melhor. O que a gente quer é uma melhoria da malha como um todo, né? Então é importante... Tu sabe, Viviane, por favor, entenda, nós não somos patinho feio aqui de estar, mas o Rio Grande do Sul e a metade sul do Rio Grande tem uma depressão econômica gigante. E esse contrato, por exemplo, da Ecosul, a Ecosul está corretamente, está cumprido o contrato, não tem nada disso, mas a concessão feita 30 anos atrás delimitou e marcou assim com ferro a região sul. O governo federal agora está vindo, inclusive o presidente está vindo dia 24 aqui, para lançar de novo uma reindustrialização do porto aqui de Rio Grande. Contratação de novos, mais de 1.000 funcionários. Nós estamos aqui com a Celulose, a CMPC, projeto de construção de uma unidade de 25 bilhões de reais, vai ser o maior investimento privado aqui na metade sul. Quer dizer, tem coisas para acontecer. Mas a questão viária, falando rodovia, hidrovia, ferrovia, para nós é fundamental para dar uma outra condução nesse trecho, inclusive daqui a pouco melhoria de relação com a Argentina, com o Uruguai, trânsito, daqui a pouco nós levar até o Chile, fazer ligação com o porto do Chile. Bom, tem tanta coisa para acontecer, mas nós temos que ter um conjunto de coisas positivas acontecendo aqui. Eu não sou contra a concessão de pedágio, eu acho que o pedágio tem que ser justo para a empresa e para o cidadão que paga, o que não pode ser injusto. Nós estamos há 30 anos sendo injustiçados aqui. Então, o que eu toco, assim, essa entrevista propicia essa conversa contigo, e principalmente com você que é servidora,
do governo, não é cargo político nem nada, sabe e entende bem o que eu estou dizendo aqui, o que é o dilema que nós estamos vivendo aqui, e o quanto é importante tu, como chefe desse setor, tu conduzir essa conversa ao ministro e aos teus colegas de que o Rio Grande do Sul não precisa ter coisa diferente, mas tem que ter justiça. Eu acho que a justiça é importante. A questão da ferrovia, a ferrovia é um outro problema terrível também. Nós não temos ferrovia no Rio Grande do Sul. É uma coisa importante, e por isso que eu queria te perguntar, há uns anos atrás, houve por parte do Ministério do Transporte, vamos fazer ligação ferroviária até o Porto do Rio Grande. Tu tens ideia, tu tens isso no teu radar, o que tem isso se passando no Ministério do Transporte sobre ferrovias para a nossa região, Viviane? Olha, eu concordo com a sua fala. A gente precisa ter uma infraestrutura adequada, porque a cada $1 ou R$1 que eu invisto em infraestrutura, isso são dados do Banco Mundial, não são só nossos do Ministério dos Transportes, sim, a gente tem um desenvolvimento de 4 vezes esse valor. Então, a gente ter uma infraestrutura adequada aumenta a nossa competitividade dos nossos produtos lá fora, reduz o custo dos nossos produtos no mercado interno, então é realmente um indutor de desenvolvimento. E a gente precisa ter uma equação aí de investimento público e privado. A gente precisa ter, e tivemos um aumento de 3 vezes de recursos públicos no estado do Rio Grande do Sul, a exemplo das duplicações que estamos fazendo no estado, e a gente precisa ter a parceria da iniciativa privada onde isso é viável, desde que a gente tenha uma tarifa adequada, uma tarifa que desenvolva uma região e não seja aí um bloqueio de desenvolvimento. Realmente, esse contrato da Ecosul é um contrato que foi estadual, passou aí por algumas adequações e ele não está adequado à nossa política de outorga. Por isso que a gente entende que o novo contrato dessa nova Ecosul, ele vai trazer mais investimentos, mais desenvolvimento, com o valor de tarifa adequada à região. Com isso, a gente vai poder fazer com que o DENIT no estado use esses recursos em outras localidades, o que é muito importante para a gente. Exato. O Ministério dos Transportes é uma outra secretaria, a Secretaria Nacional de Transporte Ferroviário, que é com o meu colega Leonardo, vai lançar em breve o plano também de concessões ferroviárias, e aí eu acho que vale a pena se convidar o Leonardo para ele trazer essas novidades para você e explicar o que tem no Rio Grande do Sul, que tem muita coisa boa que está desenvolvendo. Foi a primeira vez que a gente tem uma Secretaria Nacional de Ferrovias, a gente nunca teve isso, mostrando aí a importância do governo federal para o transporte ferroviário. Tu avisa que nós vamos fazer esse contato, eu gostaria muito de falar vocês a respeito desse assunto. Eu até há pouquinho tempo atrás, aqui antes de iniciar o programa, eu estava vendo sobre a malha ferroviária da Europa e comparando com outros países, né? É impressionante, né, Viviane? Eu tive o prazer de viajar para a Europa uma vez e na Alemanha, disse aqui para o pessoal, né? Coisa magnífica, né? Passa o trem com passageiro, passa o trem com carga, passa o trem com carretas em cima, passa o trem com caminhões em cima, passa trem misto com carga e passageiro. Eu digo assim, que coisa boa se nós um dia olhasse a ferrovia como uma ajuda para a gente poder pegar um trem em Porto Alegre, poder ir para São Paulo, para o Rio, para poder viajar num trem, né? Coisa que a gente não teve chance, eu nunca tive chance de viajar de trem no Brasil, né? Então, eu sou do interior de São Paulo e eu andei de trem de passageiro, que a gente tinha uma linha muito importante, era da antiga FEPASA, né? Para onde tu andava? E ela fazia uma ligação de trens de passageiro, mas realmente na Europa a gente tem um transporte ferroviário bastante atuante. E a importância que a gente tem, fazendo um gancho, a gente tem uma infraestrutura adequada para os nossos portos, né? E a competitividade que os portos têm em cada estado, né? Antes a gente tinha, no Brasil, os portos separados muito por tipo, né, de carga transportada. E hoje em dia a gente tem uma competitividade entre esses portos, principalmente os portos da região Nordeste, pela proximidade que a gente tem com o mercado europeu,
Mas o Rio Grande do Sul tem um diferencial que é a proximidade com a Argentina, com o Uruguai e com os portos, então, do Chile, né? Então, é importante que a gente tenha um olhar para a nossa infraestrutura, não só para os portos, mas também para essas ligações com os países vizinhos. Então, a gente tem rotas muito relevantes, e falamos de duas delas, que é a ponte de Jaguarão e também a ponte de São Borja. A gente ter uma infraestrutura adequada que faça a ligação com países vizinhos, isso vai dar um diferencial para o estado do Rio Grande do Sul. Lembrando que a gente tem uma competitividade entre estados na questão de portos. Então, é importantíssimo que a gente tenha investimentos nas rodovias federais, com a parceria da iniciativa privada, aonde for possível, porque dando só o exemplo desse trecho que comentamos, né, da 116 da 290, a gente tem um potencial de 10 bilhões de investimentos, né? Algo que com recurso público a gente demora muitos anos para conseguir ter. Então, aonde a gente conseguir a parceria, eu acho que é o somatório de investimento público e privado que vai fazer a diferença para os estados. Não, mas isso vai acontecer. Essa é a Viviane S., diretora da Secretária Nacional do Transporte Rodoviário, batendo um papo comigo. Viviane, muito obrigado pelo carinho, tu fosse muito esclarecedora, e eu gostaria muito, se dentro do possível, que a Rádio Acústica FM pudesse participar dessas audiências que vão ser tratadas do assunto dos pedágios do estado e principalmente da nossa região, para que a gente possa servir de elo entre vocês do Ministério dos Transportes e a população, tá bem? Obrigada pela entrevista, tenho um carinho imenso pelo Rio Grande do Sul, a família do meu marido é toda do estado, adoro o estado, quero muito desenvolvimento, contem conosco da Secretaria, me chame para mais entrevistas, a gente esclarece, mostra projeto, nós estamos à disposição de todos os gaúchos. Obrigado, bom trabalho para você. Tchau, tchau, bom dia. Muito bem, essa é então a Viviane trazendo informações importantes.